E já voltando, a norma de contribuição especial que ele vai propor, que o Queiroz vai propor, sobre, no caso, uma norma de conduta, né, que vai prescrever um antecedente e um consequente, que vai basicamente regular o fato gerador, né, merece uma análise detalhada de que está no antecedente e do que está no consequente. No antecedente, ele é abrangido por critérios pessoal, material, temporal e espacial. O critério idem para o consequente. O critério pessoal ele é composto tanto de um sujeito beneficiário quanto de um sujeito atuante. No caso aqui, quando o sujeito beneficiário é quem vai participar ou vai realizar o fato descrito no critério material, o sujeito atuante vai ser quem vai realizar a ação pública descrita também no critério material. E o critério material, que é o critério-chave, que é o que realmente vai diferenciar uma contribuição do imposto, ele vai tanto descrever o fato revelador da riqueza do beneficiário ou o fato do que ele participou para revelar a riqueza, e também aqui frisando, né, que ele vai descrever a ação pública a ser realizada pelo sujeito atuante, que vai aqui necessitar integralmente, repito, integralmente do recurso informado no critério material do consequente como fonte de custeio. Isso vai ser importante para a gente saber se uma contribuição é constitucional ou não é constitucional, né? Então, continuando aqui, um aspecto temporal vai informar o momento do fato gerador e do fato revelador de riqueza, e o critério espacial vai determinar o local que considera ocorrido o fato. No consequente, o critério pessoal ele também vai ter um sujeito passivo e um sujeito ativo. O sujeito passivo vai ser o beneficiário que vai realizar o fato ou vai participar de um fato descrito no critério material. O sujeito ativo vai ser o próprio sujeito atuante que vai realizar uma ação pública descrita no critério material do antecedente. O critério material do consequente vai ser o próprio cálculo do quantum que a pessoa, o sujeito beneficiário, vai ter que entregar para o sujeito atuante. E ele é composto de dois subcritérios, do critério material qualitativo e do critério material quantitativo. O critério material qualitativo ele vai informar a conduta regulada e um modo jurídico de regulá-lo. Aqui vai ter uma permissão, uma vedação ou uma proibição. A permissão, uma faculdade, né? Enfim, vou ter que estudar mais isso, mas são funtores deontológicos, né? Que vão falar, que vão permitir, que vão obrigar ou que vão proibir. Permitir, obrigar ou proibir. Permitir, obrigar, proibir. É isso. E o aspecto quantitativo vai ser composto pela base de cálculo, que é a mensuração financeira do fato, e a alíquota, que vai ser lá a parcela que vai se aplicar sobre a base de cálculo. E também vai ter os aspectos temporais e o espacial. Temporal, que momento que vai ter que ser entregue a obrigação, ou o espacial, onde é que deve ser cumprida essa obrigação. Então observa que se inseriu aqui proporcionalmente uma hipótese de incidência no critério material a descrição de uma ação pública a ser realizada pelo sujeito atuante que vai necessitar integralmente do recurso informado no critério material quantitativo do consequente como fonte de custeio. Isso aqui que vai ser a cereja da contribuição. Porque para o fato gerador em concreto relativo à contribuição especial se realizar, vai ser necessário que haja o cumprimento dos três requisitos descritos no antecedente, que são, em especial para o terceiro que eu vou citar. O primeiro, o fato do qual vai participar o sujeito beneficiário e a descrição do fato que revelador de riqueza, a existência de um termo legal que vai identificar como é que o Estado vai atuar, né, consonante a destinação consonante informada, e o terceiro, que é a necessidade da totalidade do valor arrecadado como contribuição especial ser a fonte do custeio da atuação estatal. Isso seria uma condição sine qua non para o fato gerador ocorrer. Mas vamos analisar cada fato em separado, cada requisito separado, para melhor compreender, porque via de regra
A primeiro requisito, que seria o fato revelador de riqueza, isso vai ser típico da norma de imposto. Não vai, por si só, contribuir para distinguir uma norma de contribuição especial de imposto. É o caso, bom e velho exemplo, do imposto de renda por contribuição social do lucro líquido. Ambas demonstram fato, em ambos os casos, o sujeito passivo ele demonstra uma manifestação de riqueza. Indo para o segundo requisito, que vai aludir a existência de um texto legal, identificando qual é a atuação estatal específica a ser realizada, ou seja, a destinação legal, que é consonante com a destinação condicionalmente prevista, informada, ao se condicionar a ocorrência do fato gerador concreto da tributação especial à determinação de que no futuro vai ocorrer uma atuação estatal específica, a gente ia ter um tributo vinculado. Então, o antecedente vai descrever uma situação reveladora de um dever ser. Essa atuação estatal vai existir em termos potenciais, porque ela vai acontecer no futuro, né, por uma imposição legal, condicional. Ela não é uma atuação presente. À medida que você manifestou riqueza, pagou contribuição social sobre o lucro líquido, ainda essa destinação ainda vai ser vinculada, vai ser no futuro, mas ela existe em termo potencial. Então, por certo, o que vai precisar ocorrer é que o fato gerador concreto se realize a existência de um texto legal que identifique a atuação estatal específica em consonância com a destinação condicionalmente formada. Então, a Constituição informa qual que é a destinação, mas quem é que identifica realmente, né, especificamente, é a lei. A lei que vai dizer a contribuição sobre categorias profissionais e econômicas. Tá, não está dizendo aí que a contribuição vai para o SESI, vai para o SENAI, vai para o Sistema S. Quem vai dizer isso é a lei. A Constituição vai informar para onde tem que ir, mas não vai colocar, não tem uma pessoa jurídica ali que vai receber já, né? Para isso, seria necessário a lei, alguma coisa infraconstitucional, até porque não é inviável a Constituição ficar prevendo esse tipo de coisa. E aqui remete-se ao termo atuação estatal específica. O que significa específica? Específica é o sobrenome da contribuição. Ela que vai denotar a referência às diferentes formas de atuação informadas pela Constituição, que vão identificar cada subespécie da espécie contribuição especial. O sobrenome da condição vai ser social, contribuição e intervenção do domínio econômico, já falei, contribuição de interesse das categorias profissionais econômicas e também a COSIP. Então, como contraponto, como eu já falei também, a contribuição ela vai se distinguir dos impostos porque o imposto não tem sobrenome. O imposto ele vai ser para financiar as necessidades gerais do Estado, que não vão ser informadas pela Constituição. Uma vírgula aqui, uma vez que os impostos aqui, a gente vê uma vinculação extrema, uma extrema vinculação, né, que não dá margem a nenhuma política, né? Não é nenhuma não, mas tira muita discricionariedade do executivo, porque ele já de cara tem que vincular para a educação, para a saúde, né? Percentual lá, um percentual já definido, né? Percentual canetado na Constituição. Enfim, aí tem as vinculações relacionadas aos fundos, aí tem os repasses. Então veja, tudo isso contribui realmente para a União querer instituir contribuições, né? Mas enfim, voltando aqui para o terceiro requisito, para o mais importante, porque é preciso que no momento que ocorra o fato revelador de riqueza do beneficiário, que seria o primeiro requisito, exista a necessidade de uma totalidade do valor arrecadado da contribuição como fonte da custeia ser realizado, que isso ocorra. Tem que ter essa necessidade. É um requisito fundamental. A necessidade da totalidade dos recursos que vão servir como fonte de custeio para atuação estatal, ela apresenta-se uma causa relevante integrando tanto o antecedente da norma constitucional da produção normativa, ou seja, no 149 lá, tanto o antecedente da própria norma de conduta da contribuição especial. Então, sem isso, não seria possível o fato gerador. Então, uma coisa que tem que notar que a necessidade da totalidade de recursos com a fonte de custeio, ela ocorre ao mesmo tempo com
ao fato revelador da riqueza do beneficiário. Então o cara lá incidiu no fato gerador, na contribuição social do lucro líquido, ao mesmo tempo que ele surgiu essa revelação de riqueza, quando ele oferiu o lucro, existe sim uma necessidade desses recursos para custear alguma atividade estatal específica. Então a contemporaneidade seria uma exigência da norma. Uma conclusão, então, sobre esses requisitos é que quando são atendidos o primeiro e o segundo requisitos, quais sejam o fato revelador da riqueza, mais a destinação, a destinação legal e constitucionalmente prevista, quando existe esses dois requisitos, presume-se existente o terceiro, né? Porque o sujeito ativo ele não vai precisar provar que realmente existe a necessidade da totalidade do valor arrecadado como fonte de custeio da atuação a ser realizada. Então, essa presunção ela é decorrência tanto do cumprimento do primeiro, que é o fato revelador, tanto do segundo. É uma presunção em lei, né? Presume-se ocorrido em lei. Então, é uma presunção relativa. E que vai admitir prova em contrário do contribuinte. Então, quando o contribuinte paga, mas percebe que o fato gerador não ocorreu, percebe que essa destinação não ocorreu, ou ocorreu em parte, vai ter direito à restituição, respectivamente, à integralidade ou à parte que ele pagou da contribuição. Então, esses três requisitos, eles são condição necessária e suficiente para considerar ocorrido o fato gerador da contribuição especial, e seja qualquer uma. O legal daqui é que essa norma ela é aplicável a todas as subespécies das contribuições. Bom, um caso importante para terminar é falar das desvinculações da predestinação e como faria o controle de constitucionalidade das contribuições. E aqui a questão enfrentada é que se o descumprimento do critério finalístico, qual seja a destinação condicionalmente prevista, ela implica a incondicionalidade, né, seja a incondicionalidade e também a repetição do indébito. Então o professor ele vai apresentar 4 critérios, que vai se desdobrar em 16 casos, que vão poder induzir o descumprimento do critério finalístico previsto pela Constituição. E aqui ele vai... Vou colocar em forma de pergunta para entender melhor. Os critérios são: houve destinação prevista na lei tributária compatível com a Constituição? Segunda pergunta: houve uma destinação prevista na lei orçamentária compatível com a Constituição? Então perceba que quando eu estou falando da primeira de lei tributária, agora eu estou falando de lei orçamentária. A terceira e a quarta eu vou citar também, mas eu não vou entrar em detalhes, porque vai ser basicamente se a destinação prevista em um instrumento secundário de natureza financeira foi compatível da Constituição, então a gente vê que é um instrumento infralegal, um instrumento secundário, ou se a destinação conferida pelo agente público foi compatível com a Constituição. Então esses 3 e 4, esses últimos 2 critérios, uma vez que se tratam ou de um decreto ou de uma portaria que vai fazer um empenho, não sei, o ato normativo específico, mas isso não vai ensejar a inconstitucionalidade da lei tributária, da norma de conduta da contribuição, porque isso é infralegal. Então, com outra análise. Então, não vou perder tempo com isso e vou analisar apenas as questões relacionadas à destinação da lei tributária e a destinação prevista na lei orçamentária. Então, faz-se algumas perguntas. Por exemplo, primeiro caso, começar pelo mais fácil. Se a destinação prevista na lei tributária e também a destinação prevista na lei orçamentária forem incompatíveis com a Constituição. Esse é o caso mais fácil, essa situação encontra completo fundamento na Constituição e dessa forma seria constitucional a norma de conduta da contribuição. Um outro caso é em que, apesar da destinação prevista na lei tributária estar compatível com a Constituição, por outro lado, a destinação prevista na lei orçamentária é incompatível com a Constituição. E aí? A inconstitucionalidade da lei orçamentária enseja a inconstitucionalidade da lei tributária? E não enseja. A gente viu que são 2 normas autônomas. São 2 normas autônomas e em que pese a destinação também
estar prevista na lei tributária como um antecedente, como uma cláusula para que ocorra o fato gerador, apesar disso, a lei orçamentária é uma lei meio. Uma lei meio. E se ela não está de acordo com a Constituição, a lei tributária está. A lei tributária está, ela está certinha. Ela está conforme. Agora, a lei orçamentária é que não está. Então, porra, sai daqui. Sai do meu lado. A lei orçamentária é inconstitucional. E a lei tributária, ela continua sendo constitucional. A inconstitucionalidade da lei orçamentária, ela não se arrasta para a lei tributária. E nos últimos dois casos, é quando a lei tributária, ela seria incompatível com a Constituição. A norma da contribuição seria inconstitucional. Enquanto a destinação da lei orçamentária fosse constitucional ou não fosse. E aqui não interessa pra gente, né? Se a destinação da lei tributária for incompatível com a Constituição, a gente tem uma contribuição inconstitucional. Ou melhor, a gente não tem uma contribuição, né? Porque ela nunca chegou a existir. Porque a gente sabe que a destinação constitucionalmente informada, ela tem que estar no fato gerador. Então, se ela não está, a gente não tem contribuição. Por fim, para terminar, a gente tem o caso da DRU, que é a desvinculação da receita orçamentária da União, das receitas de contribuição. Se eu não me engano, é 30% que pode desvincular. E aí, como é que a gente encara uma lei, uma norma de contribuição que se desvincule, né, ainda que não seja integralmente? O Queiroz ele não vai querer entrar nessa seara de debater a constitucionalidade da emenda constitucional ou não, porque isso seria um outro trabalho. A questão é o que fazer em relação a isso. O que fazer em relação à desvinculação? Bom, a gente fixou a premissa de que é necessário a integralidade do recurso informado no critério material quantitativo ser fonte de custeio. Então, perceba que se não há a totalidade dos recursos sendo destinados, a gente percebe que não ocorreu parte desse fato gerador. 30% desse fato gerador não ocorreu. Então, se o contribuinte pagou a contribuição especial na sua integralidade, ele teria, sim, direito à restituição, uma vez que ele incorreu em erro. Então, ele pode repetir o indébito, já que é condição sine qua non a questão de os recursos serem integralmente destinados à finalidade específica, constitucionalmente formada e legalmente prevista. Então, apesar dele não enfrentar a constitucionalidade ou não da emenda, ele se baseia, no caso, Queiroz, se baseia na norma que ele construiu, e o construiu com base em premissas sólidas. Então, se por acaso há um desvirtuamento, há uma desvinculação dessa premissa, essa norma, né, ela enseja parte dela vícios, o que vai induzir a restituição. Porque o contribuinte ele não vai ter a possibilidade de falar assim, tem a DRU, está vinculando só 70%, então eu vou pagar 70% da contribuição social do lucro líquido. Se ele fizesse isso, está fudido, né? Então, ele não pode fazer isso. Mas, em teoria é isso que poderia acontecer. Finalizando alguns comentários sobre a DRU, por que ela existe, né? Onde ela vive, e como hoje é sexta-feira, e dia do Globo Repórter, podemos falar sobre isso. Ela existe por causa da vinculação excessiva dos impostos da União, em relação, sobretudo, às questões das transferências para estados e municípios de parcela de IPI, de imposto de renda, né? Ainda que IPI seja, por exemplo, 10%. Mas existem fundos de participação dos municípios, fundos de participação dos estados, que aí pega a receita de imposto de renda, pega a receita de IPI, bota 49% disso aí, se não me engano que está isso hoje, não sei quanto mais está, e já perde, a União já perde esse valor para os municípios e estados, né? Além disso, ITR não fiscaliza, dá para os municípios, né? Porque o ITR não é um imposto de grandes ganhos, né? Apesar de ser 50% previsto também na Constituição, que ela pode ficar e 50% destinado para os municípios, né?
ela pode fazer convênios com municípios e dar 100% dos municípios em relação ao ITR, né? Até porque é um imposto sobre uma propriedade imóvel. Quem é melhor competente para fiscalizar propriedades imóveis é o município, porque não tem uma base imóvel, né? Bom, então já perde aí o ITR, já perde o IPI pela metade, o imposto de renda pela metade. Então veja, é extremamente aprisionador para a União não ter mobilidade de como ela enfrentar seu orçamento, porque ela não pode desenhar tantas políticas públicas, porque ela já está acachapada com essas vinculações. Então a questão que se coloca é justamente essa, né? A gente tem que lidar com uma realidade fática e com uma realidade teórica, né? Se a realidade fática não dá para mudar, será que a gente não tem que flexibilizar a teoria? No caso, uma problematização. Será que a desvinculação, ou será que esse integralmente, num antecedente do critério material da norma de contribuição, não teria que talvez modificar esse integralmente por um majoritariamente para não ensejar a incondicionalidade da norma da contribuição e, por sua vez, não ensejar a repetição do indébito? Então é essa problematização que eu deixo, que provavelmente ninguém vai responder, porque ninguém chegou até o final do vídeo, mas é essa problematização, né? Se há de se flexibilizar a teoria para enfrentar essa realidade de excessiva vinculação de impostos.